Para ser uma mulher simplesmente excelente, você precisa abrir a mente. E é por isso que hoje nós temos uma convidada muito especial para falar do pilar mentalidade. Então já prepara o teu café e vem ter esse tempo simplesmente excelente com a gente. O terceiro episódio está demais. Logo depois da vinheta. Foi! Seja muito bem-vinda ao nosso Simplesmente Excelente podcast. Eu me chamo Letícia, estou aqui com a minha parceira do Simplesmente Excelente. E eu me chamo Sabrina e é um prazer ter você aqui conosco, Mulher SE. Exatamente. Se você ainda não nos segue lá no nosso Instagram e quer saber um pouco mais sobre esse propósito que é o Simplesmente Excelente, o seu novo estilo de vida, vai lá, @Simplesmente Excelente. Aqui no nosso canal no YouTube, no Spotify, tem conteúdo fresquinho chegando, né? Acontecendo. Nosso Simplesmente Excelente podcast está na primeira temporada. Esse é o terceiro episódio e tem muita coisa boa. Hoje nós estamos falando do pilar, vamos falar sobre o pilar mentalidade, né? Mas tem muita coisa boa ainda por aí. Muita coisa boa. E deixa eu falar para vocês, nós estamos aqui em Porto Alegre, no nosso parceiro Sou Produções. Nós queremos agradecer aí o nosso parceiro que faz o conteúdo pra gente, Instagram. E também, né, olha essa maquiagem aqui simplesmente excelente. Estamos aqui, a nossa parceira, Deia Volts. Então, siga eles também nas redes sociais. E hoje nós temos uma convidada muito especial para falar desse pilar, né, Lê? Exatamente. Eu vou chamar aqui a minha amiga Luana Maielli. Ela é uma filha amada de Deus, gaúcha, cristã, mentora de alta performance, coach life, palestrante e treinadora, autora do livro Nascidas para Reinar. A gente quer saber sobre esse livro aí. E colunista do jornal Cidade em Alerta de São Paulo. Ela é empreendedora, atualmente residindo em Barueri, São Paulo. Já palestrou em diversos estados, entre eles o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul. E está ampliando aí os eventos para outros estados do Brasil. Você vai conhecer a Luana, que já está com a agenda marcada para fora do país. A gente se alegra muito em ter a Lu aqui. A gente vai falar sobre mentalidade hoje, Lu. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, essa mulher simplesmente excelente. Obrigada, rainhas. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom te ter aqui, Lu. A gente vai falar hoje sobre esse tema, que é um pilar. Então, realmente é um assunto importante para a gente, né? A gente considera um dos temas mais importantes dentro do Simplesmente Excelente, que é a gente realmente abrir a nossa mente. E a tua história de vida mostra uma mulher que abriu a mente para viver o propósito de Deus. E a gente quer conhecer um pouquinho da tua história, gostaríamos que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre a tua mudança de cidade, mudança de vida, mudança de mentalidade. E enquanto tu vai contando algumas coisinhas, a gente já vai pescando aqui, né, conteúdo para as mulheres entenderem o que significa quando a gente fala sobre mentalidade. O que é ter uma mentalidade transformada? Conta pra gente aqui um pouquinho. Então, uma mentalidade transformada é sair fora da caixa. É querer descobrir o novo, né? É querer desprogramar toda a tua mente, né? Programar a mente com alta performance, com novos hábitos, novas escolhas, decisões. Então, ter uma nova mentalidade te traz novos resultados. Eu falo sempre que tudo começa na decisão, né? Todos os resultados que tanto nós queremos na vida está nas decisões que nós não tomamos, nas mudanças que nós não fazemos. Então, é por aí, uma mudança de mentalidade muda a rota da nossa vida. É verdade. E foi o que aconteceu contigo, né? Sim. Compartilha com a gente um pouquinho dessa história aí. Com certeza. Então, faz mais ou menos, agora em outubro, 2 anos que eu estou em São Paulo, né, Barueri. E eu tomei uma das decisões que mudou toda a rota da minha vida. Sou gaúcha, eu morava em Portão, na cidade de Portão. E eu fui participar de um evento lá em São Paulo, mas antes disso, tá? É bacana falar que foi na pandemia que eu comecei a me interessar pela inteligência emocional e desenvolvimento. Na pandemia. Foi na pandemia, tá? Eu acredito... Agora 2019. Isso, estamos 2019. em 2023, né? Então, exatamente. Na verdade foi 2020 que eu comecei, né? Na pandemia, eu tive a oportunidade de ficar em casa, né? Uns 2 meses por aí, porque eu trabalhava num escritório de advocacia, já ia fazer 8 anos. Olha só. E aí foi o momento que eu fiquei mais em casa. E é engraçado que
eu tinha umas ideias que muito ser humano tem, tá? Muitas pessoas, muitas mulheres. Que vida é boa é dormir até a hora que quiser, e dormir tarde, assistir filmes, séries, não ter compromisso nenhuma. Muito ser humano, muitas mulheres, muitas pessoas acham que isso é uma vida de realizações, é um sonho, né? Ou, vou esperar me aposentar, mas nesse momento da pandemia eu pude ficar quase 2 meses só em casa, porque fechou muitos locais, o escritório que eu trabalhava fechou também, né, por algum tempo. E aí, nesse momento, eu fiquei, como eu tanto queria, né? Porque há anos eu trabalhava ali nos mesmos horários, tenho filho, aí arruma filho para a escola, é aquele correrio. E aí, fiquei esse tempo em casa, e aí eu comecei a ver que não era aquilo que eu queria para minha vida. Por quê? Ia dormir tarde, de madrugada, assistindo séries e filmes, acordava tarde, né? Acordava na hora do almoço, e eu comecei a perceber o porquê muitas pessoas entram na depressão, né? Por quê? Porque quanto mais tarde tu dorme, quanto mais tarde tu acorda, tu acaba ficando desmotivada. Tu não está em movimento como deveria o teu corpo, né? Tua mente. E aí, eu comecei a ficar meia, assim, estranha, meia para baixo, meia desmotivada, meio assim, mas não é isso que eu quero para minha vida, sabe? E aí, eu comecei a refletir muito sobre a vida que eu estava levando, sobre O ciclo, aquele vicioso, ciclo, né? Isso. Aí eu falei assim, não, peraí, mas, né, alguma coisa não tá certa. Eu tô há anos fazendo algo muito bacana, estava num emprego muito legal, mas eu não crescia, eu não evoluía e eu não tinha perspectiva. Eu era muito sonhadora, queria viver coisas grandes, mas eu não sabia como, não tinha metas, não tinha planejamento. Aí eu falei assim, não, peraí, que alguma coisa aqui não tá certo. E aí eu comecei a refletir sobre toda a minha vida e sobre aonde que eu ia estar dali uns anos. E aí, nesse tempo que eu comecei a refletir, por causa da pandemia, por causa de... todo mundo ficou abalado nessa pandemia. Sim. Aí eu, por acaso, entrei num vídeo de inteligência emocional do Pablo Marçal. E aí, eu comecei a refletir e comecei a acompanhar e, meu Deus, olha só, coisas que eu nem imaginava. E aí, começou a mudança de mentalidade. E olha que interessante isso, né? Porque uma das propostas do Simplesmente Excelente é realmente provocar essa reflexão, né? A gente quer provocar essa mulher que está nos acompanhando a pensar, porque muitas vezes nós estamos vivendo a vida como tu relatou agora. A gente fala, né, que nem o profeta Zeca Pagodinho diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Exatamente. Aí a gente fica nessa vibe, né? Deixa a vida me levar, as coisas estão acontecendo, se deu, deu, se não deu, não deu, e aí vai vivendo uma vida assim, e a gente não para pensar. E a gente começa a fazer planos que são irreais, e a gente prefere acreditar nessa mentira que a nossa mente criou, de que um dia eu vou chegar lá. Cara, se eu não fizer nada, eu não vou chegar lá, né? Nesse meu sonho. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas atitude. Às vezes a gente não para pensar nisso. E a proposta do Simplesmente Excelente é a gente falar de coisas da vida para que nós paremos para refletir. A gente pare para realmente pensar. Então, nós aqui somos mulheres cristãs, o Simplesmente Excelente, ele é para mulher cristã. Mas quanta mulher participa de um culto, ela está ali, até de culto de mulheres, né, Sabrina, que a gente está acostumada a ir e a fazer e a falar, mas não mudou nada na vida dela, porque ela simplesmente ouviu aquela palavra e disse, nossa, que legal, mas ela não refletiu, de fato, sobre aquilo que foi dito, não conseguiu aplicar na vida dela, e nada mudou, a vida dela continua sendo a mesma. Então, essa provocação, a expansão da nossa mentalidade, a gente enxergar coisas que a gente não estava enxergando, transformar, né? Transformar o nosso pensamento de fato, ela é extremamente importante para que a gente consiga alcançar o propósito de Deus para nossa vida. Se a gente olha para a palavra de Deus, olha para a vida olha a Débora, né? Que mulher disruptiva, né? Fazendo coisas completamente diferentes. A única juíza que a Bíblia relata, né? Uma mulher que foi para a batalha quando foi necessário. Uma mulher fora da caixa. A mulher de Provérbios 31, que nós gostamos tanto de falar, e no segundo episódio da série do Simplesmente Excelente falamos sobre ela, no episódio sobre espiritualidade bíblica. Uma mulher fora da caixa, uma mentalidade
diferenciada, uma mente aberta. E às vezes quando a gente fala de mente aberta, a gente logo pensa em pecado, né? Não sei se vocês têm essa sensação. Eu não. Às vezes quando a gente ouve no senso comum, é isso. É verdade. Quando fala mente aberta, a mulher pensa, pecado, então eu tenho que ter uma mente mais aberta. Não, a gente não fala de quebra de princípio. É a mentalidade realmente aberta para conseguir enxergar aquilo que Deus está nos propondo. Não, e eu falo eu não, porque assim, eu sou apaixonada por esse assunto de mentalidade, mindset, mentalidade. A área da psicologia trata muito sobre isso. A terapia cognitivo-comportamental vai estudar sobre cognição, sobre tomada de decisão, que foi o que tu falou aqui. Tomei uma decisão, e aonde que a gente toma a decisão? Mentalidade. E aí, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 2, que é um dos versículos base para esse pilar da mentalidade para nós, mulheres cristãs, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Renovação. Quando a gente fala de transformação da mente, é justamente essa renovação da nossa mente. Renovação de pensamentos. Até porque não tem como evitar de pensar certas coisas. A questão é o que eu vou fazer com esse pensamento. Sim. Como eu gerencio. Agora, se eu disser, não vou pensar, eu já estou pensando. Não tem como evitar o pensamento. Então, a ideia, a proposta da mentalidade é justamente isso. É olhar para ela, eu preciso transformar a minha mentalidade. Sim. Eu preciso desafiar o que eu estou fazendo hoje, como tu desafiou. Sim. Tu se sentiu insatisfeita. Sim. Insatisfeita com aquela realidade. E o simplesmente excelente é justamente para a gente olhar para mulheres multitarefas, né, Lê, que somos, e é a proposta aqui, mulheres que fazem muitas coisas, mas por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Sim. É o nosso propósito? Sim. É essa resposta que a nossa mentalidade tem que dar, né, Lê? Sim. E algo muito bacana também é que, se tu for parar para pensar, nós vivemos no inconsciente coletivo. É algo que eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vivia no inconsciente coletivo. A maioria das pessoas tem o mesmo pensamento. O efeito manada. Efeito manada. Todo mundo está indo numa direção. Sabe o cavalo? Ele não consegue olhar para os lados, ele só olha para frente. Então, muitas pessoas, ela não consegue olhar para a direita, para a esquerda. Ela só olha para onde todo mundo está indo. Então, isso se chama inconsciente coletivo. Por quê? Nós vivemos a mesma programação, às vezes, dos nossos pais, dos nossos amigos. Repetição de comportamento. Repetição de comportamento. O ser humano, ele só quer se aposentar e acha que, quando eu me aposentar, minha vida vai mudar. Não vai, não. Vai demorar demais para ser feliz, entendeu? As pessoas colocam a felicidade na aposentadoria, colocam felicidade no relacionamento quando se casar, colocam a felicidade em qualquer coisa externa, em bens, em diploma. Só que não é aí. É na sua mentalidade. É dentro, não Decisão. É fora. É decisão. E aí eu acho muito bacana falar sobre isso. Por quê? Eu vivia no inconsciente coletivo, como muitas pessoas vivem. E aí foi uma clareza, tá? Eu falo que a mudança de uma mentalidade começa quando tu tem consciência da vida que tu tá levando, quando tu tem clareza. Naquele momento, aconteceu algo, e é muito bacana falar sobre isso, porque as pessoas acham que é do dia pra noite. Não. Primeiro, tenha clareza, consciência. Como que tá a minha vida? Onde que eu tô? Qual que é meus resultados? Será que é a vida que eu quero mesmo? A gente fala bastante também, no Simplesmente Excelente, de autoconhecimento. Muito. Isso é uma avaliação que a gente precisa fazer. Eu preciso refletir, eu preciso parar, preciso me enxergar. Sim. Porque senão eu nunca vou saber que eu tô insatisfeito. Ou eu vou até Exatamente. pensar assim, nossa, minha vida tá bem mais ou menos, mas eu nem sei o que fazer, nem sei o que eu quero. Sim. Né? Então foi essa Aí reflexão. fica difícil, né? O que a pessoa não sabe nem o que quer, como é que vai alcançar alguma coisa, né? Isso aí. Sim, mas o problema é que ela não sabe o que quer, porque ela vive em função das outras pessoas, do que o mundo faz, do que a família faz. Então, assim, é o que tu falou, Lê. Autoconhecimento, e eu escrevi um artigo lá no jornal Cidade em Alerta sobre isso. Tem pessoas que não se conhecem, não sabem seus limites, não sabem o que gosta, não sabe a sua personalidade, não sabe por que ela se comporta daquela maneira que ela se comporta. Então, eu até falei assim, sobre a maior viagem que todos nós podemos fazer. Não é uma viagem fora do país, não é uma viagem que gasta muito dinheiro. A maior viagem que você pode fazer é mergulhar para dentro de si mesmo e se descobrir. Mas será que eu sou assim mesmo? Eu repito um padrão da minha família, da minha mãe? Porque nós mulheres repetimos o padrão da nossa mãe. Sim. Então, autoconhecimento
Só que quando tu tem consciência, que eu falo que são 3 pilares para te mudar a mentalidade. É consciência, né? Onde que eu estou, né? A minha vida atual, como que está, né? Como que eu estou caminhando? O que eu estou fazendo na minha vida? Será que é isso mesmo que eu esperava? Será que eu tô no caminho certo? Clareza, consciência. Como eu vou lutar contra aquilo que eu nem conheço, que eu nem sei que tá me fazendo mal? Então, consciência. Depois é Perfeito. decisão. Eita, coisa linda. Decisão. Decido. Eu decido mudar por mim mesmo. Eu decido porque isso vai ser o melhor pra mim. Eu decido porque eu posso mais. Decisão, sabe? Eu decido. Não pra mostrar pro outro que eu posso. Não, eu decido por mim. Porque eu mereço viver e fazer acontecer na minha história. E o último pilar é a ação. Porque nada adianta tu ter consciência até tomar uma decisão, mas não agir. Tu tem que agir. Tu tem que fazer acontecer, tu tem que estar em movimento, tu tem que entender que se tu não ter essa autorresponsabilidade, se tu não dá o primeiro passo, nada vai acontecer. Tu só vai ter tido consciência até tomado uma decisão, mas se tu não agir, nada acontece. Isso aconteceu na minha vida. Primeiro eu tive a consciência, depois eu falei, não, eu decido mudar por mim, eu mereço. Aí eu agi, aí eu comecei a estudar, comecei a acompanhar, comecei a ver cada isso, a gente pode falar mais pra frente também. Os hábitos que eu tinha velhos, os hábitos, eu falei, nossa, isso aqui não tá certo. Isso aqui não combina com o que eu quero ser, né? Ô, Lu, muito legal esses 3 pilares, 3 decisões, né? Consciência, decisão e atitude. E até num vídeo, eu e a Lê, a gente falou sobre que o Simplesmente Excelente, que é uma proposta de estilo de vida, não é para qualquer um. E quando tu trouxe ali, até tu usou um termo muito bonito, que é o inconsciente coletivo, eu já falo efeito manada. É por que isso, né? A ciência até explica porque o cérebro quer economizar energia. O cérebro ele foi feito para economizar energia. E cada vez que a gente pensa, reflete, questiona, a gente está gastando energia. Por isso que quando a gente fica estudando, a gente sai cansado. Caramba, eu não fiz nada físico, mas eu cansei, porque o cérebro consumiu energia. Então, como que a gente faz para sair desse lugar, né? Sair desse lugar do inconsciente coletivo, sabendo que o nosso cérebro, ele não quer mudar. Ele quer economizar energia, ele quer assistir a série. Ele quer ficar no sofá. Sim. É força de vontade, né? É força de vontade e tem várias outras coisas também. Persistência. Isso eu falava no meu evento de sábado. Persistência, constância e força de vontade mesmo. Persistência, né? Perseverar. Eu até comentava quantas vezes nós, mulheres, começamos a dieta na segunda e paramos na sexta. Quantas vezes fomos na academia, pagamos 3 meses e vamos 2 semanas, um ano. Estatística diz que 75% das pessoas que fazem um plano anual desistem. Então, sabe, perseverança. Falta, eu tive consciência, decidi e comecei a agir. Mas se tu não tiver perseverança, tu vai desistir, vai parar no meio do caminho. A Bíblia fala em vários momentos a respeito de perseverança, de constância, né? Porque é natural do ser humano parar. A gente encontra uma dificuldade e a gente não quer continuar naquilo. Ainda mais se a gente está falando de algo que é disruptivo. Se a gente está falando de algo que é diferente. Porque a gente vai chegar em algum momento que a gente vai se perguntar... Tá, mas isso aqui que eu tô fazendo... Por exemplo, imagina a Luana, né? Tô imaginando lá, 2 anos atrás. Não teve ninguém da família que foi pra Barueri. Não tinha ninguém que tava fazendo isso. Eu tô fazendo porque já tem alguma coisa pronta lá. Não, é uma coisa nova. Olha quanto tu precisou expandir a tua mentalidade pra chegar nesse ponto de conseguir entender que tu poderia ir pra lá sozinha com teu filho, né? Não é sozinha, mas com o Juan. Com uma responsabilidade a mais, né? De cuidar dele, de prover tudo pra ele e dar certo. As coisas vão funcionar. Então, tu precisou trabalhar a tua mente, precisou trabalhar as tuas emoções pra conseguir não desistir. Com certeza. E voltar. Porque tenho certeza que não foi tudo assim 1000 maravilhas, né? Precisou realmente perseverar. Então, essa é uma prática que precisa fazer parte da nossa vida, né? Essa questão da perseverança. A Bíblia fala em alguns momentos, né? Escreve numa tábua, escreve grande, escreve para que
quem possa passar correndo venha enxergar. Escreve para não esquecer. Sim. Escreve. Sim. Porque é exatamente isso. Tipo assim, a visão que Deus nos dá, a gente tem que escrever a caneta. Sim. Aquilo que a gente entende, né? Porque não pode ser a lápis, senão a gente vai apagar e vai escrever outra coisa em cima. Então, a gente tem que realmente escrever aquilo que Deus está nos dizendo, que a nossa mente entendeu e aceitou e recebeu, né? A gente precisa expandir e caminhar rumo a esse objetivo, sabendo que vai ser desafiador, Claro, né? com Vai ser certeza. E aí o que a desafiador. Lu trouxe, né? Que não é pros outros, é pra gente, né? Isso. E aqui no Simplesmente Excelente a gente fala, a excelência primeiro é pra nós. Uhum. Sim. Tanto que quando a gente fala excelente, né, a lente da excelência é justamente aquele versículo que a gente usa. Tudo que a gente for fazer, faz para o Senhor. Sim. Então, primeiro é para Deus, para nós, e é o que tu trouxe, né? Então, esse escrever pra gente lembrar. Sim. Uhum. O porquê que a gente tá acordando Exato. hoje. Eu não preciso que a Sabrina lembre do que Deus falou comigo. Eu preciso lembrar. Claro, com certeza. Daquilo que eu entendi que eu preciso fazer. Se ela esquecer, cara, ela vai lembrar quando ela me vê vivendo aquilo. É verdade, ele disse um dia me falou. Mas eu preciso me lembrar todos Sim. os dias, né? Eu preciso me lembrar do que Deus disse. Isso é muito interessante, muito importante, né? A gente fazer. É sim, então assim, pra vencer a tua mente, porque é o que ela falou. Vai vir, né, alguns pensamentos ao contrário. Mas Uhum, será? uhum. E outra coisa, preguiça. Imagina, olha só, vamos parar pra pensar. Eu tô hoje com 34 anos. Até os 31, vamos supor, 31 para 32, eu tive os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos, a Uhum. mesma mentalidade, a mesma programação mental. Uhum. E aí, do nada, tu muda, tu começa a mudar, começa a ter os primeiros passos ali de mudança de mentalidade, mudança de hábito. Não é fácil. Não. A pessoa foi a vida toda andando no mesmo caminho, É. tendo as mesmas crenças. E quando eu descobri as crenças, eu vi que eu tinha todas possíveis. Então, é normal a pessoa dar uma... A gente pode, eu acho que até abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre crenças, né? Porque realmente faz parte da nossa vida. Sim. E a gente tá falando aqui desse tema e pode ter um monte de mulher acompanhando e pensando, cara, que besteira que essas mulheres estão falando. Ou isso não é pra né? mim. Exatamente. A minha vida Não é comum, né? E não existe vida comum. Toda vida ela é extraordinária, Sim. porque é um propósito, um plano de Deus para aquela pessoa único, exclusivo para ela. Então é extraordinário, é algo que o mundo ainda não viu, né? E é assim que a gente precisa enxergar a nossa história. Só que mudar de mentalidade é realmente um desafio. É um desafio, nós estamos falando sobre exatamente isso. Então, se você tá com esses pensamentos aí na sua mente, de que não é pra você, de que isso aqui, eu já ouvi isso, que assunto Isso não funciona. Pra mim não funciona. Tira isso da sua cabeça agora e aceite, dê uma chance pra esse tema, para que você possa realmente explodir a sua cabeça. Diz aí, assim. eu vou tentar. No mínimo, vou tentar. Exatamente. Não vou conseguir. Então, vamos tentar? Eu até desafiei as meninas no primeiro episódio. Se você ficar com a gente caminhando 1 ano no Simplesmente Excelente, você não será a mesma. Com certeza. E aqui eu vejo a tua história quando tu traz que em 2020, que tu começou essa caminhada, né? De conhecer mais sobre mentalidade. Hoje a gente tá em 2023. Então, 3 anos. E é outra vida. Sim, nossa, com certeza. Eu falo assim que no primeiro, quando eu aí tive toda essa mudança, como eu estava falando, tive constância, persistência, tive fé, acima de tudo, né? Fé, e sabia que Deus estava comigo, porque eu também não fiz nada de maneira louca, tá? Eu fui para lá, para São Paulo, participar de um evento, me apaixonei por aquele lugar, era um evento de mentalidade, né? E aí voltei. E no caminho já eu voltei falando com Deus. Deus, eu amei aquele lugar, eu quero estar junto naquela frequência, naquela, sabe, diferente do que tudo que eu já vivi. Mas, Deus, eu quero estar lá se o Senhor estiver comigo. Se for o teu propósito. Se for o teu propósito, se for a tua vontade. Então, eu voltei já orando e aí eu fiz 2 meses de propósito. Eu sei que parece para algumas pessoas que é muito pouco tempo. Mas em 2 meses eu fiz propósitos, né, de oração, jejum, para Deus confirmar. E eu falava para Lê.
Em cada devocional que eu assistia, Deus falava comigo. Glória a Deus. Na palavra, Deus falava comigo. Pessoas que não me conheciam, sabe? Deus confirmando. Deus confirmava a todo momento. Aí eu falei assim, nossa, né? Não tem. Se Não precisa Deus de tá mais nada, né? comigo, Além da palavra. não precisa ninguém mais me apoiar. E isso é muito importante, É. tá? Muitas mulheres, pessoas passam a vida toda querendo ter o apoio do marido, o apoio da família, o apoio do filho, dos amigos, e aí não fazem nada, sabe? Porque, ai, ninguém me apoia, ninguém acredita nos meus sonhos, ninguém precisa acreditar nos seus sonhos, só você e Deus. Se Deus tá ao seu lado, só vai, acredita em você e vai dar certo. Então, eu, Luana, não precisei que ninguém acreditasse. Eu acreditei, porque Deus estava comigo. Então, eu fui lá e fiz o que precisava ser feito, entendeu? Não esperei por ninguém. Então, vai muito dessa decisão. Não, eu vou dar o primeiro passo e vou fazer acontecer. Eu ia te perguntar, assim, quais crenças que tu percebe que mais te limitavam a poder um dia estar onde tu está aqui, palestrando agora com a Agenda Fora do País, que eu fiquei sabendo. Eita, coisa né? linda. Que legal isso. Mas o que te prendia? Né? O que tu percebeu ao longo da caminhada? Que, olha, eu tinha alguns pensamentos, algumas crenças realmente que, se eu me guiasse por elas, eu nunca estaria aqui. Olha, foram várias. Bem resumidamente, vou comentar, porque a minha história é longa, mas vamos lá. Existem várias crenças. Crenças de bloqueio paterno, existe crenças de escassez, não merecimento, rejeição, abandono. Eu tinha todas e mais um pouco, como eu acabei de falar. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos, e aí eu não tive, assim, esse lado paterno, essa referência, e eu falo muito isso, porque é muito importante. O homem, quanto a mãe, quanto o pai, tem, nossa, né, é os nossos primeiros mentores. Mas o pai, ele, natural do homem, é ele amar, proteger a criança, a mãe, dar todo aquele suporte, apoio, mostrar provisão, mostrar para a menina o quanto ela é valiosa, que ele não vai deixar ninguém fazer mal, que vai proteger quando ela crescer. Isso, ele vai tendo esse diálogo com a menina desde que é pequenininha, e ela vai se sentindo segura, ela vai se sentindo, entendendo seu valor, sua identidade é firmada. Então, quando uma mulher não tem essa parte paterna, ela automaticamente não sabe o que ela merece, ela não entende o valor e a identidade dela, ela geralmente não é firmada. Por quê? O papel principal que faz isso é o pai. A mãe também é muito importante. Só que é o pai que traz proteção, provisão e tudo mais, e coloca limites na filha. E eu não tive meu pai. Então, eu tive uma identidade distorcida. E nossa, na minha adolescência, assim, eu meti o terror, como se fala, sabe? Eu não sabia quem eu era. Eu tinha a síndrome da impostora, que hoje eu sei, na época eu não sabia, né? Que eu vivia de máscaras, de personagens. Eu vivia para agradar os outros, para se sentir pertencente. Isso é uma crença, não... a pessoa não se sente pertencente, né? Então, assim, eu era aquilo que o local, a situação, as pessoas à minha volta eram para me sentir pertencente. Então, esse bloqueio paterno, para mim, foi um dos maiores, porque eu entrava em relacionamentos abusivos, eu não sabia o que eu merecia, e eu aceitava menos do que eu merecia. Então, eu aceitava ser humilhada, traída, e era como um imã que eu chamava para minha vida, porque eu tinha bloqueio de rejeição e abandono. Então, nós se auto-sabotamos. E eu só chamava esses relacionamentos para minha vida. Então, eu tinha vários e vários ali bloqueios na minha mentalidade. No meu inconsciente, na parte de relacionamento, nunca dei certo com ninguém naquela época. Não conseguia encontrar uma pessoa que me cuidasse, que me amava, por mais que eu queria. E é muito louco isso. Eu sei que eu tô entrando num assunto bem profundo, mas a mulher que começa lá tudo na infância, né? A mulher que não entendeu o seu valor, que, por exemplo, não cresceu num casamento dos pais feliz, saudável, ela sempre vai atrair esses relacionamentos para a vida dela. Então, assim, eu tinha vários bloqueios. Abandono e rejeição, então, para mim, era algo, assim, muito profundo, porque eu me sentia rejeitada, ciclos de amizade, na família.
Era uma mentira, tá? Era uma mentira que eu tornei verdade na minha mente. Porque tudo que acontece na nossa vida é aquilo que a gente dá sentido, né? Aquilo que nós damos como é que eu vou explicar? Uma história? Isso, nós criamos uma história na nossa mente, com o que acontece na nossa vida. E às vezes. Significado. Um significado, isso, fugiu a palavra. Nós damos um significado àquela situação que acontece ao decorrer da nossa vida, desde a infância. Então, às vezes, nem tudo é como a nossa mente gravou. Nós até temos uma parte da nossa mente que é a Killer e a Light, né? As janelas lá que o doutor Augusto Cury... Augusto Cury, eu amo ele. Então, ele fala que nós temos 2 janelas na nossa mente, né? A Light é onde nós guardamos memórias boas, coisas legais, e a Killer é tudo de ruim que aconteceu. Só que o que acontece? A gente sempre vai pela outra parte. Para ruim. Pra ruim. Então... E é por isso eu sou a pastora aqui tô sendo a pastora aqui, que eu tô lembrando dos versículos. Mas a Bíblia fala que é pra gente cuidar do nosso coração. Isso. Porque eles são as janelas da vida, né? Olha só. Tudo passa por aí. Tudo Sim. passa pelo Sim. coração. O que é o coração? É a nossa mente. Né? Então, se a nossa mente não tá bem, é realmente exatamente isso que acontece. Tudo que sai de nós passa por ali. E aí vai passar com essa marca. Exatamente. Tem aquele, indo pra parte mais teológica, indo pro versículo, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Exato. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, é justamente esse filtro, né? Isso Que é aí. o filtro da mentalidade. É. E aí, quando tu trouxe a questão de crenças, e a psicologia, ela resume em 3, né? Desamor, desvalor e desamparo. Olha só. Então, tudo que tu sentiu foi o desamparo. Porque tu não tinha essa proteção, né? Esse cuidado, essa segurança. Sim. Então, muito provavelmente, a tua baixa autoestima Nossa. era algo também que te sabotava demais. Muito. Mas glória a Deus que tu descobriu que era possível Com ressignificar Sim. tudo isso. Sim. Porque não tem como esquecer. Talvez, como é que eu vou esquecer o passado? Não existe esquecer, mas existe ressignificar. Isso, exatamente. Que é dar um novo significado. E eu acho que vocês entraram agora num tema que era a minha próxima pergunta, que era como é que eu venço essas crenças? É isso aí, né? Ressignificar, porque todos nós temos crenças. Temos. E a gente vai ter pro resto da vida. Sim. Né? Mas a gente precisa ressignificar. Então, é isso. Quando a gente fala de mentalidade, nós estamos falando desse ressignificar, né? Sim. Exatamente. É muito bacana, tá? Nós entendemos também por quê, que eu falei, eu tinha todas as crenças possíveis. Isso, quando a mulher passa por muita coisa na vida, e às vezes na mente dela tá coisas que nem é bem assim que aconteceu, porque a gente coloca tudo na parte negativa, a mulher se torna vitimista, né? Então é bacana falar sobre isso antes de falar sobre a mudança, né? Como o protagonismo, que eu saí. né? Isso. A mulher se torna vítima da sua própria história. Então ela quer, entendeu? Atenção. É uma armadilha terrível. É uma armadilha, porque se ela não sai do ciclo de vitimismo, ela não acontece nada na vida dela, não consegue ser uma mulher realizada, plena, feliz. Ela piora a situação, ela né? piora, ela sempre se afunda mais ainda. Se afunda mais, e tudo na mente dela que eu não sou amada, porque ninguém gosta de mim, porque eu não tenho valor. Eu cheguei uma parte na minha vida, que foi antes de eu me converter, que eu falava assim, não sei nem se Deus existe, Deus não me ama, porque tudo acontece, porque pra quem não sabe... Se sente um para-raio, né? Exatamente, porque além de tudo que eu vivi na minha adolescência, tá? Infelizmente, é uma parte que é bom comentar, porque às vezes as mulheres olham hoje pra mim e pensam, nossa, né? Gente, na adolescência, eu tive nas drogas, né? Infelizmente, eu engravidei aos 17 anos, e aí... Quando eu engravidei, do namorado fugiu. Olha só. Fui mãe solo. Juan, ele é uma criança especial, muito linda, muito amada. Ele tem síndrome de Down. Então, eu pensava assim, meu Deus, tudo acontece comigo. Nossa, eu nasci pra sofrer. Então, assim, eu tava querendo entrar num ciclo de vitimização. E aí, eu me lembro que, desde quando o Juan nasceu, eu já comecei a falar assim, não aceitar, porque as pessoas paravam e botavam a mão no meu ombro. Tudo parece que... o mundo parece que quer te levar também para esse lado de vitimização. As pessoas paravam, nossa, coitada, meu Deus, o que vai ser dessa menina? E eu me lembro que desde aí já comecei a não aceitar isso. Migalha de atenção, né, Lu? Exatamente. Não, a gente não... Simplesmente excelente, não quer migalha de atenção. Exatamente.
coach. Aí eu falei, não, mas isso aí eu não quero pra mim. Só que demorou alguns anos pra mim entender. Aí entra Trazer pra consciência, né? Isso, aí entra no que a Lê falou. E eu ressalto sempre, tanto em palestras, onde eu sou convidada, no livro, que a minha mudança não começou há 3 anos atrás. E é bom nós falarmos sobre isso. E sim há 9 anos atrás, quando eu entendi que a minha vida, né, que eu tava levando, ia me levar para um buraco mesmo, né? Que não tinha sentido eu viver a minha vida sem tomar uma decisão, que foi voltar para Jesus. Eu sempre falo, a primeira decisão que mudou a minha vida, a minha história, não foi mudar de mentalidade, sim foi voltar para Jesus. Amém. Sabe? Que foi uma mudança de mentalidade. Foi, Pra Jesus. Não, mas é que as pessoas... com certeza, Sim. porque... sabe, foi a primeira decisão que eu Sim. tomei. Não foi agora com conteúdo de inteligência Sim. emocional. Quem mudou a minha história foi Jesus. Sim. Que eu comecei a ter visão, né? esperança. Esperança Visão de novo. de vida. Porque assim, inteligência emocional te ajuda a passar para o próximo nível. Isso aí. Te ajuda a mudar os seus hábitos. Mas para mudar a tua história, para curar o teu coração, as feridas, Exato. quem fez isso foi Jesus, né? Amém. E é tão lindo porque a proposta do Simplesmente Excelente é falar com a mulher cristã. Sim. É falar com a mulher que ela já está no processo, né? Não que a gente não fala, Sim. mas o propósito é falar com Sim. essas que já estão e precisam ser desenvolvidas. Porque o que nos levou a criar todo esse conteúdo foi o atendimento de gabinete, foi o atendimento pós-culto, que a Conversa mulher de corredor, vem, cafezinho, troca de Exatamente. informação. que a mulher veio conversar e abrir o coração e a gente percebe o seguinte, mulheres cheias de potencial, cheias de vida, cheias de planos, de sonhos, mas se sentindo insatisfeitas com a sua vida, não se sentindo realizadas. É a mulher que trabalha, às vezes tem um bom cargo no seu trabalho, tem a sua própria empresa e tá bem nos seus negócios, tem família, uma família linda, ela se realiza ao ver a família dela, ela tá dentro dos ministérios, na igreja, às vezes ela até lidera algumas áreas, porém, chega no final do dia e o sentimento que ela tem não é de realização, é de exaustão. E isso começou a nos incomodar. E tudo aquilo que nos incomoda tem algum motivo. Começou a nos incomodar porque não é que a gente nunca tenha se sentido assim, não é que a gente nunca se sinta assim, mas a gente sabia que estava errado. Sim. Cara, não pode que eu sou uma mulher de Deus, que eu sou uma mulher que teve a sua vida transformada pela palavra, que tem muito potencial. Todo que... domingo a gente declara, Exatamente. né, que vai ser mudado pela palavra de Deus. Exatamente. Eu faço tantas coisas, só que eu não me sinto realizada. Sim. Parece que eu não estou fazendo o que eu A deveria conta fazer. não tá fechando, né? A gente começou a se incomodar realmente com isso e ir atrás do que pode ser, o que está acontecendo. Então, as primeiras a serem impactadas com Simplesmente Excelente fomos nós. Prazer, Sabrina. Fomos nós. E aí a gente começou a ver, cara, mas tem um monte de coisa que a gente está pensando errado. Por isso que mentalidade é um dos pilares. Porque, por exemplo, nós falamos de um tema dentro do Simplesmente Excelente. Lembrei de 2 aqui, que são diferentes e que a nossa mente pode não aceitar no primeiro momento. Um deles é o descanso. É necessário descansar, é bíblico descansar, é mandamento descansar. Mas quando a gente fala de descanso, a mulher diz, não, eu tô na igreja servindo a Deus. Cara, e quando é que tu vai cuidar de ti? Quando é que tu vai parar e olhar para a tua vida? Quando é que tu vai ter um tempo de qualidade, de fato, com a tua família? Quando que tu vai organizar a tua mente? Quando que tu vai fazer isso? É necessário. Desfrutar daquilo que tu conquistou, né? Trabalhei a semana inteira. Vamos desfrutar um pouquinho? Parece ser tão básico, mas muitas vezes não entra na mente da mulher. E estamos falando aqui da mulher cristã, né? Não entra. Então, por isso, mentalidade. Outro tema que a gente fala muito dentro do Simplesmente Excelente da mentalidade é a unidade. Então, é a união de 2 amigas, que nós não somos iguais, bem pelo contrário, nós temos muitas diferenças, nós pensamos diferentes, mas nós entendemos que nós podemos nos unir, nós podemos dar certo. Mas e o que as pessoas falam? Olha, cuidado para essa parceria de vocês não estragar a amizade. É isso que a gente escuta. Nossa. Olha, cuidado, porque vocês podem... eu já vi essa história, vocês vão sair brigadas. Não, nós não vamos sair brigadas, nós vamos... Porque tem um propósito, né? Exatamente. Que nos une. A gente pode ter ideias diferentes, Sim. ter divergências de ideias, mas o propósito é o mesmo. Alcançar mulheres, desenvolver, capacitar e inspirar. Esse é o propósito. Então, a gente vai ter uma ideia diferente da outra, mas não, vamos lá.
qual que é o propósito. A gente tem que Uhum. lembrar disso. Eu acho que Sim. clareza de propósito Exato. é o que torna possível a mudança de mentalidade Uhum. e a Com unidade. certeza. E aí traz pra nós essa questão, porque pra nós faz todo sentido, relacionamentos e mentalidade. Porque Uhum. tem até uma frase bem conhecida, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, Uhum. né? E a palavra de Deus até traz lá em Provérbios que se a gente andar com sábio, a gente vai ser sábio. Mas se a gente Sim. andar com tolo, a gente vai ser tolo. Verdade. E traz isso pra nós. Foi uma realidade? Você mudou o seu ciclo pra mudar de mentalidade? Como que é isso? Então, com certeza, eu falo algo muito importante também, é que com quem que você está sentando à mesa, né? Uhum. Com quem que você está compartilhando os teus sonhos e as tuas ideias. Você está perto de mulheres que te colocam para baixo, que te fazem se sentir pequena, que falam que você está falando bobagem, ou tu senta perto de mulheres, por exemplo, nós estamos aqui numa mesa com mulheres com a mesma visão, com o mesmo desejo de crescer, né? Com a mesma espiritualidade. Uhum. Então, isso com certeza faz toda a diferença. Quando eu comecei a entender isso, eu falei, peraí, né? Não é que eu vou deixar de lado quem não tá crescendo, não, mas assim, qual que é o meu foco, né? Com quem que eu quero crescer? E outra coisa, tá tudo bem. Uma coisa que eu aprendi, tá? Quando eu comecei nesse mundo, eu queria mudar todo mundo à minha volta. Não, porque vocês precisam crescer, porque vocês precisam ter essa visão, não sei o que, não sei o que. Gente, que erro que nós cometemos. Porque Uhum. tem coisas que é pra nós. Tem coisas que o outro não vai entender. Não é o sonho dele, é o meu sonho. Então, não tenta convencer o outro ou querer obrigar ele a mudar de mentalidade, né? Não, cada um no seu tempo. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Então, assim, eu queria tentar obrigar todo mundo a ver ter a minha Uhum. visão. Eu falei, não, peraí, eu tô errada. Uhum. Eu tô, sabe, querendo fazer com que eles acabam acreditando naquilo que eu acredito. Então, Uhum. primeiro eu vou fazer a minha parte e aí com meus resultados eles vão ser influenciados. Uhum. Mas sobre essa mudança, né, sobre sentar nas mesas certas, eu entendi isso e comecei a andar com pessoas, caminhar com pessoas que faziam eu evoluir, tá? Uhum. Não é interesse, não, é ser intencional, né? Tem uma Uhum. frase, não seja interesseiro, seja intencional. Então é bacana nós sermos intencional, se nós queremos passar para o próximo nível, ouvir mulheres como vocês, sabe? Tá aqui ouvindo esse conteúdo, sentando à mesa com mulheres que querem crescer e evoluir, não sentar em roda de fofocas, né? Uhum. Roda de chimarrão, que tem fofoca, que só fala mal da irmã da igreja, não sei o que, não sei o que. A gente corta isso da sua vida, sabe? Senta em mesas É verdade. certas com mulheres que querem crescer, Uhum. que têm visão, que falam, não, vamos juntas, igual a Ale comentou. Sozinha eu posso ir longe, Uhum. E mais rápido, né? e mais rápido, opa. É, mais rápido, isso. Agora, com outra pessoa, unida mais com longe. outras mulheres, eu vou mais longe. Uhum. Então, para com isso. E a gente nem tá falando aqui daquela coisa assim, tipo, enfim, vai fazer aquele. Vai atrás da tua viagem pra Disney, que tu quer tanto. Não é nem isso. Não, É o dia a dia. Uma palavra, né? É o dia a dia, Exatamente. é aquela coisa assim, cara, eu quero chegar ao final do dia, eu quero ter uma vida. Pode, assim, parecer comum aos olhos dos outros, mas eu quero me sentir realizada. Claro que sim. Eu quero me sentir realizada. Não só na É aposentadoria, né? Como a Lu trouxe, não, né? não. Sabe o que eu lembrei? Isso aí, pra mim, é um absurdo. Tipo, vou chegar, quando eu for me aposentar, eu vou ser feliz. Ou a sexta-feira, às 18 Uhum. horas. Final Gente, de semana. não! Não. É muito pouco. Eu tenho que ser feliz todos os dias. É por isso que eu tenho que saber o meu propósito pra Uhum. ser realizada naquilo que eu tô fazendo. Sim. E eu achei legal, assim, o que tu trouxe dos 3 tópicos ali, né? Consciência, decisão e atitude. Uhum. Porque não adianta a gente ficar só pensando, não agir, Sim. né? Atitude. E aí eu tava tentando aqui. Vou falar pra ver se faz sentido pra Aham, vocês. aham. O que eu coloco como 2 desafios? Talvez essa Uhum. mulher que tá nos assistindo tá pensando assim, elas estão falando de mudança de mentalidade, mudança de pensamento, reprogramação de crenças, ressignificar situações, enfim. Quais que são 2 obstáculos? Eu anotei 2 e vê se faz Uhum. sentido e na tua vida prática Uhum. se encaixa. O primeiro deles é o medo. Uhum. Com certeza. O medo é uma questão que vai vir, uma emoção que a gente já nasce com Uhum. ele, porque ele é para sobrevivência, para proteção. Sim. Então, o nosso cérebro ele tem medo do novo. Uhum. Primeira coisa que eu destaco aqui, depois tu traz para nós se faz sentido. E o segundo, a preguiça. Uhum. Então, talvez quem tá nos assistindo, primeiro, eu tô com medo, né, Uhum. dessa mudança, né?
Será que eu vou ser essa mulher simplesmente excelente? Será que é possível? Mas será que eu não vou mudar muito? Será que eu não vou perder amigos? Medo. E depois, caramba, isso aí gasta energia. Tá bom assim, eu sou assim, eu nasci pra ser isso. Faz sentido? Acho que é isso, medo e preguiça? Se fosse pra destacar dois. Com certeza. O medo, ele nos rouba sonho, ele nos rouba propósito. O medo nos trava e nos impede de viver coisas extraordinárias. Eu falo que quando eu tive toda essa mudança, eu desliguei a voz do medo, sabe? O que eu tenho medo? O que eu tive o medo de passar uma vida inteira me arrependendo por não ter tomado aquela decisão? E passar uma vida inteira, será que se eu tivesse ido? Será que se eu tivesse tomado essa escolha, a minha vida poderia ser diferente? Chega lá no final da minha vida e tem muitas pessoas que passam por isso ou até que morrem com esse arrependimento de ter deixado de cumprir algo, de tomar uma decisão por causa do medo. Então, o medo, ele não pode se tornar uma barreira na nossa vida, faz total sentido. O medo não pode me paralisar. Uma coisa que eu sempre falo, tá? A fé tem que ser maior do que os teus medos. O teu medo tem que morrer de medo de você. Não nós morrermos de medo, entendeu? É normal sentir um medinho. Nós somos um ser humano, né? Eu não sou aqui a Mulher Maravilha. Mas assim, o medo não pode ser maior que a minha fé. A minha fé é tão grande. Convicção, né? Minha convicção é tão grande que eu vou conseguir, que o medo não se torna... ele não se torna nada perto da minha fé. Então, Muito faz bom. total sentido. E a preguiça? Olha, eu vou conversar com vocês, pra vocês, tá? Eu era uma mulher muito preguiçosa, eu tive que vencer. E é normal, até hoje, eu tenho que dominar as minhas vontades e as minhas emoções. Hoje eu já consigo tirar isso de letra, mas no começo foi muito difícil. E aí entra as mudanças de hábitos, tá? Porque a minha mudança não foi do dia pra noite, eu acordei, não, agora tô evoluída. Tá tudo certo. Tô minha melhor versão. Não. Hoje eu posso dizer que eu estou vivendo minha melhor versão. Mas lá, quando tudo começou, eu era uma mulher preguiçosa, que não fazia exercícios, que não cuidava da minha alimentação, que não lia muitos livros, que não gostava de conteúdo que me trouxesse mais inteligência. Para mim, era séries. Séries. Eu ia na igreja, ia trabalhar, assistia séries. E, claro, ficava com meu filho. E aí, quando eu entendi que eu tinha que vencer a minha preguiça, porque eu era muito preguiçosa, aí eu comecei a dar os primeiros passos e mudar todos os meus hábitos. Muito bom. Comecei a caminhar todos os dias de manhã, antes de ir para o trabalho. Comecei a cuidar da minha alimentação, comecei a ler livros, trocar séries por vídeos no YouTube, por aulas. Então, assim, foi a minha força de vontade. E eu digo uma coisa, tá? E eu falo isso na mentoria e nas palestras. Se nós não conseguirmos governar sobre as nossas vontades, sobre a nossa mente, qualquer pessoa governa sobre ti. Verdade. Tu não tem autoridade. Porque se tu não governa sobre ti. É verdade. E a gente tem a ajuda de um amigo, né? Um amigo que tá dentro de nós, disponível, pronto para nos ajudar, que é o nosso amado Espírito Santo. Sim. E uma das características do fruto do nosso relacionamento com ele é o domínio próprio. Isso aí. Então, com o domínio próprio que é gerado porque eu me relaciono com o Espírito Santo, é possível a gente conseguir dominar. Mudar essa preguiça, mudar o hábito, mudar a forma de eu enxergar o mundo, mudar a forma de eu me relacionar com as pessoas. O Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada. Então, por isso, você, mulher que está nos acompanhando, nós queremos realmente te incentivar a abrir a sua mente para esse novo estilo de vida que é o Simplesmente Excelente, para que você realmente chegue ao final do dia se sentindo realizada, se sentindo assim, poxa, olha, eu fiz muitas coisas hoje, eu trabalhei da maneira certa, né? Eu trabalhei da maneira certa, eu fiz o que eu precisava fazer, eu quero me sentir essa mulher, assim, feliz com aquilo que eu produzi, feliz com aquilo que eu realizei, feliz com aquilo que eu decidi me dedicar, né? Porque é sobre isso, a vida é uma só, né? Ela está passando e a gente precisa cumprir com o nosso propósito. Queria falar mais alguma coisa, minha amiga? Então, eu tenho várias coisas aqui para perguntar para a Luna, mas eu sei que o tempo aqui é corrido. O nosso tempo já está estourado. O tempo está corrido. Eu tenho aqui 2 indicações de leitura que eu gosto bastante. Esse aqui, Tudo que você precisa saber sobre a psicologia, que fala sobre a mente. E
primeira aula de psicologia que me marca até hoje é: você não vai mudar ninguém. Porque a gente entra na faculdade de psicologia achando que vai ter o poder de mudar alguém. Então, a gente tá falando de mudança de mentalidade. Então, elas estão se contradizendo, porque elas estão falando de mudança de mentalidade e ela tá dizendo que ninguém muda ninguém. Sim, ninguém muda ninguém, mas você pode mudar você mesma. E o Simplesmente Excelente traz essa proposta, que é o protagonismo próprio. É a gente começar por nós. A gente ser a mudança que a gente tanto quer ver no outro. Porque às vezes a gente só quer terceirizar a mudança, né? Sim. E o outro livro é do meu professor do mestrado, Tiago Tabajara, Mindset, Mente de Aço, Atitude de Ouro. E até tem uma frase bem conhecida aqui, que é: a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Então, eu costumo dizer que a voz do conhecimento, ela vai te incomodar. No momento que tu conhece algo novo, que tu tem um conhecimento, até biblicamente, teologicamente, o que é? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a gente não é... Ou o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então, a voz do conhecimento dentro de nós, depois que você assistir esse podcast de mentalidade, você nunca mais vai pensar a mesma coisa sobre mentalidade. A gente trouxe informações que tá na sua mente. Pronto, não tem como apagar. Isso aí. Então, eu dou essas duas indicações. A gente teria muito o que falar de mentalidade. Sim. Mas eu queria saber dicas práticas agora, para quem tá assistindo aqui. Essa mulher SE, Simplesmente Excelente, que tá assistindo aqui. Legal, entendi, topo mudar a minha mentalidade. Dicas práticas, Lu, para elas saírem desse podcast mudando a mente. Então, como lá no começo eu falei, consciência. Ter essa consciência, essa clareza que precisa mudar, precisa dar o primeiro passo, que precisa de ajuda. Decisão, decida por você, para você, porque você é a protagonista da sua história, sabe? Ninguém vai viver por você, então ninguém vai fazer aquilo que você precisa fazer. E ter atitudes, né? Mudança de mentalidades, ter perseverança, ter constância, ter fé, acreditar em você mesmo. E eu falo que existe os 3 pilares da nossa vida, que até tá aqui no meu livro. Isso, fala pra gente já do teu livro aí. Ó, aqui é o meu livro, Nascidas para Reinar. Ó, só um pouquinho. Não gostava de ler, agora de escrever um livro. Ó. Como assim, né? Olha só. Como assim? Isso é um testemunho, tá? Porque assim, eu não gostava de ler e eu era muito ruim no português. Mas dentro de mim sempre havia uma vontade de escrever um livro. Olha só que louco. Só que a minha crença falava que eu não poderia, porque Não seria capaz. não seria capaz, eu não era inteligente o suficiente, eu escrevia tudo errado. E Deus vai nos mostrando que nós somos capazes. E com Amém. a perseverança e constância, nós conseguimos Estudo, alcançar. trabalho, decisão. Estudo. Porque assim, ó, talvez a tua situação não é favorável. Talvez você não teve estudo, talvez você não nasceu numa família rica. Mas isso não é uma barreira para ti cumprir os teus sonhos, tá? As barreiras são nós que criamos na nossa mente. Então, assim, ó, eu sou uma improvável, tá? Quem conhece a minha história sabe que muitas coisas aconteceram. Daqui a pouco elas também são umas, né, improváveis. Só que Deus acredita nessas pessoas que para o mundo é improvável, mas para ele é provável. Amém. E aí, para finalizar, nesse livro fala sobre 3 pilares que ajuda a mulher a entender quem ela é. Eu tenho esse movimento Nascidas para Reinar, que fala que toda mulher nasceu para ocupar um lugar de honra. Toda mulher nasceu para governar sobre a sua vida, tá? Então, eu falo muito sobre a história de Esther, né? Uma improvável que virou rainha. Mas não foi para ela usar coroas e vestidos, né, deslumbrantes. Foi para ela salvar um povo. Ela foi rainha para salvar o seu povo, para cumprir um propósito maior. Então, para uma mudança prática, né, umas dicas, vamos dizer assim, descobrir sua identidade. Quem que você é, né? Entender o seu propósito. Para que eu nasci, né? Para quê? Quais são os meus porquê? Qual que é o meu motivo, o meu designo? E, por último, posicionamento. Identidade, propósito e posicionamento. Sabe quem você é. Agora, descubra para que você nasceu. Qual o seu propósito? E depois se posicione. Ocupe esse lugar de honra que Deus tem preparado para todas nós rainhas. Como é que faz para as mulheres adquirir esse livro aí? Então, muitos testemunhos, mas não... Ele se esgotou em 3 meses, tá? Olha só! Eu lancei em dezembro, em março acabou. E aí, Glória essa é a a segunda remessa, então tá novinha aí a caixa. Ai, que legal! Lá no meu Instagram vai ter um link que vai
poder adquirir, eu envio para toda a parte do Brasil. Então, @Luana Maielli. @Luana Maielli lá no Instagram. O Movimento Nascidas para Reinar no teu Instagram também. Também tá lá no meu Instagram. Muito bom, muito bom. Simplesmente excelente. Simplesmente excelente. O que é uma mulher simplesmente excelente para ti, Lu? Olha, eu acho que uma mulher excelente, simplesmente excelente, é aquela que cumpre com excelência aquilo que foi chamada, Muito né? bom. É a mulher que realmente entende sua identidade, o seu valor e que é filha amada de Deus, né? Quando ela entende isso que é aí. filha amada, ela é simplesmente excelente. Muito bom, muito bom, muito bom. E gurias, esperamos assim que vocês tenham gostado muito desse episódio. Deixa aqui no seu comentário de onde você está falando, de onde que você está nos assistindo, nos acompanhando. A gente quer saber até onde esse podcast está chegando. Conte aí pra gente que frase ou que tema que a gente abordou aqui, que fez diferença para você, que fez você refletir. Isso nos ajuda, esses feedbacks, né, Sá? Pra gente continuar construindo o conteúdo. Tudo que a gente está construindo já é em cima de uma pesquisa, né? Sim. De quase 200 mulheres aí. Então, o podcast já é uma resposta da pesquisa. É verdade, é verdade. Então, a gente quer ouvir realmente vocês. Não deixe de nos acompanhar no nosso Instagram, @simplesmenteexcelente, em todas as plataformas de áudio e de vídeo aqui no YouTube, se você está nos assistindo aqui, né? E também nós temos a nossa comunidade Simplesmente Excelente, onde nós temos conteúdos todos gratuitos, com temas, com exercícios, uma vida ali prática realmente para te ajudar a se tornar essa mulher, a aplicar esse estilo de vida na sua vida. Nós estamos aqui realmente para te ajudar a fazer isso. Se você quer me seguir lá no Instagram, é @souleticiasoares e Sabrina Everly. Bora nos acompanhar lá também. E o sábado sim, o sábado não, meio-dia é o sabadão do Simplesmente Excelente, um episódio novo para você. Esse é o terceiro. Isso aí, Se você sabadou com S de Simplesmente excelente. E se você não viu os outros 2 episódios, volta lá, assista. O primeiro episódio nós estamos contando um pouquinho a história do Simplesmente Excelente. O segundo, espiritualidade bíblica. E agora esse com mentalidade. Lu, muito obrigada pela tua disponibilidade, por compartilhar com a gente a tua história e também aquilo que tu foi aprendendo e crescendo no teu dia a dia. Foi um prazer te ter aqui, ter essa conversa. E agora minha vizinha, né? Tamo junto. Muito bom, gratidão, viu, Lu? Tu é uma mulher simplesmente excelente, com certeza. Tua história é linda. Anotei várias coisas aqui. Com certeza, a gente vai te chamar de novo para falar mais sobre identidade, propósito, posicionamento. Amém. Anotei aqui, a gente aprende muito nesse podcast, né, Lê? É verdade, é bom demais. Eu que agradeço pelo convite, amei estar aqui, tá? Pode me chamar assim várias vezes, eu venho com todo amor e carinho. Muito bom. Posso comentar algo? Com Se certeza. Alguém quiser, tá? Contratar palestra ou para ir na igreja, me chama que eu vou. Pode ser lá pelo Instagram mesmo. Pode ser pelo Instagram, pode ser. Muito bom, muito legal. Simplesmente excelente também. Se você quiser, tamo aí, tamo junto. Bora fazer um bem bolado aí, né? Um congressão aí. Isso aí, bora. Glória a Deus. Na câmera do meio agora, gurias, nós vamos deixar o nosso tchauzinho. Até o próximo beijo. Tchau.